Olha só, eu tenho certeza que você que está aí já passou por uma situação bem constrangedora. Sabe quando você está ali conversando com a pessoa e vem aquele mau hálito? Pois é, nessa hora a gente não sabe o que faz, se disfarça, se fala, né? Dá uma afastada. Esse assunto é tão complicado de falar com as pessoas que às vezes a gente até evita, né? Mas o que será que causa esse cheiro ruim na boca? Será que é falta de higiene? Será que é algum problema de saúde? Por isso eu convidei aqui a doutora Claudiane Santana, que é dentista, e vai tirar essas dúvidas. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Vanessa. Ninguém merece conversar com a pessoa e, de repente, se a pessoa abre a boca, você fala, ai, meu Deus, que mau hálito, né? É muito constrangedor, porque limita, né, os relacionamentos, sejam familiares, profissionais, o meio social. Então, as pessoas começam a falar, nossa, fulano está com mau hálito. E, às vezes, ele é o último a saber que ele tem esse quadro, né? Ainda tem essa questão, ninguém tem coragem de falar para a pessoa, pô, você está com mau hálito, sai falando com outra pessoa e todo mundo sai comentando e vira até, às vezes, até uma zombaria com aquela pessoa, né? Por isso que tem que ter visitas regulares no dentista, porque o dentista é o mais qualificado para identificar e tratar, descobrir a causa desse mau hálito. A pessoa que tem o mau hálito, nem sempre ela percebe? Muitas vezes não, muitas vezes ela não percebe, mas depende da causa, né? Tem muitas causas, eu vou trazer aqui as mais relevantes hoje para a gente bater esse papo. Vamos começar então com quais são as principais causas, que muitas pessoas pensam que é só falta de cuidado de higiene, falam, aquela pessoa lá não deve escovar o dente direito, sei lá, ou então tá com problema no estômago, mas não é só isso, esses são um dos motivos, né? Sim. Bom, muitos falam assim, mas em relação ao estômago também interfere nesse mau hálito, né? Hoje, na verdade, a gente nem fala mau hálito, a gente fala halitose. É um termo mais técnico, mas que é o mais recorrente. Algumas situações são muito adversas, então pode ser que seja do estômago, ou de úlceras estomacais, ou refluxo também do esôfago, mas 90% das causas é de origem bucal. Por isso, essa importância de ter um diagnóstico certeiro, né, para ter um tratamento adequado. Então, quais são as causas principais? Cáries. Então, a cárie começa em dolor, quando ela está no início, aí ela vai aprofundando, chegando em dentina, dói com quente, dói com frio. Aí o paciente, como de um lado dói, vai para o outro lado, e aí aquilo vai evoluindo, de repente chega no nervo, que é onde dá uma necrose. Quer dizer, você tem uma morte ali daquele nervo. E aí tem abscesso, tem pus. Então, cáries, presença de cáries na cavidade oral é uma das causas, né, de halitose. As doenças gengivais. A falta de um hábito, assim, preciso de escovação 3 vezes ao dia e do uso do fio dental após o almoço e antes de dormir. Por quê? Vai formar uma gengivite, que é um sangramento que pode ser espontâneo, como pode ser provocado numa escovação. Então, essa gengivite, esse sangramento, também vai dar um odor. Se esse quadro persiste, se o paciente não usa o fio dental, essas 2 vezes que eu indiquei, se ele não faz essas escovações, no mínimo essas 3 vezes, ele vai ter a formação de tártaro, que já vem um quadro, que é um quadro de infecção, que é a doença periodontal, que é aquele caso que começa a formar o tártaro, tem um sangramento também espontâneo, tem um sangramento no fio dental, na escovação, e aí ele já tem que ir no dentista, fazer uma limpeza, uma raspagem, um tratamento, né, especializado. E esse dente começa a ter mobilidade, porque o periodonto é o osso que sustenta esse dente. Então, os dentes começam a ter mobilidade sem cárie. E a pessoa fala, nossa, mas eu não tenho cárie, meu dente está com mobilidade. Pela doença periodontal. Por quê? As bactérias que estão na boca, junto com os resíduos alimentares, vão formando essa placa ao redor do dente. Essa placa calcifica, vai encaminhando em direção ao osso e vai deixando esse dente com mobilidade. E aí vem a doença periodontal, que tem um odor muito forte, muito característico, porque ela produz, chama compostos sulfurados voláteis. Então, ele exala esse odor. Muitas vezes é essa doença periodontal que está transmitindo esse odor. Ou seja, as falta de cuidado com a higiene bucal, como você falou, 90% dos casos complicados, são vários outros, creio também, né? Uma escovação mal feita, resíduos. A gente estava comentando também da questão das amígdalas nos bastidores, né? Que a pessoa que às vezes tem aquela amígdala que vai acumulando um resíduozinho ali também causa esse mau cheiro. Sim. Tem algumas pessoas que têm umas cavidades nas amígdalas. Então, o que acontece com essa cavidade? Cada vez que ela se alimenta, vai entrando restos de alimentos e bactérias que estão na boca. E aí, quando essa cripta, né, essa cavidade preenche, começa a sair, né, aquelas massas brancas, que é essa bactéria e resíduo.
E aí aquilo tem um odor muito fétido, né, que é o cásio. Então, muitas vezes, o paciente que tem essas criptas, né, que tem essa formação de cásio, ele precisa procurar um médico, né, que é o otorrino, para ver a indicação de remoção dessas amígdalas. Agora, uma situação bem interessante que eu achei, nós recebemos de um telespectador nosso, inclusive deu gancho para a gente pensar nesse assunto, a falta de salivação. Eu quero até que o pessoal assista primeiro esse depoimento dele, para você explicar por que isso causa o mau cheiro e como que faz para cuidar. Então, vamos ver o que ele conta para a gente. Eu tenho um problema de halitose, mau hálito, já há alguns anos. A gente geralmente não percebe, entendeu? E quando percebe, já está um negócio bem avançado. As pessoas têm medo de falar por causa de educação ou com medo de ouvir alguma coisa de errado, uma resposta mal dada. Mas o meu problema é por causa de pouca salivação, entendeu? Então, com um tratamento adequado, com o dentista, eu tenho notado uma melhora, né, nesse quadro. Para eu que sou professor, fica complicado falar perto dos alunos, dar aula ali de frente, perto do aluno. Mas tem sido resolvido com tratamento dentário, com acompanhamento do dentista, né, necessário a isso. E está melhorando. Né? Muitas vezes a gente acha que é só problema de estômago, ou porque comeu alguma coisa de errado, ou bebeu alguma coisa, mas não. O meu foi salivação. Olha só que interessante, né, doutor? Então, essa questão da falta, pessoas que às vezes salivam menos por algum motivo, talvez, do momento que ele está tomando um remédio, ou porque ele já tem esse problema mesmo, causa um mau hálito. Então, essa falta de saliva hoje é considerada a mais vilã, né, na causa da salitose. Por quê? Porque essa sensação de boca seca, ela predispõe à formação dessa placa bacteriana, que hoje chama biofilme lingual visível, no dorso da língua. Então, tem aquele forro de resíduos alimentares e vem as bactérias que são presentes na boca e vão metabolizando aquilo e formando também esse odor fétido, que é os compostos voláteis que eu mencionei na doença periodontal. E aí o paciente faz o quê? Começa a escovar a língua, muitas vezes ao dia e ainda com creme dental. Quando a gente tem uma quantidade equilibrada de saliva, nem é necessário escovar, porque a saliva por si só já faz uma limpeza na boca. Agora, quando toma um medicamento que diminui a saliva, antidepressivo, anticonvulsivante, antihistamínico, um monte de medicação que faz uso regular. A gente não pode tirar essa medicação do paciente, então a gente tem que equilibrar essa quantidade e essa qualidade de saliva. E pode escovar a língua? Se o paciente tem essa sensação de boca seca, ele vai limpar essa língua de manhã quando acordar, com a escova, sem creme dental, porque o creme dental vai agredir esse dorso lingual, vai queratinizar, vai formar uma camada, né, reacional ali desse atrito, que não deve ser feito. Então, se ele tem essa boca com uma sensação de seca, ele vai limpar de manhã ao acordar, mas ele não vai limpar com creme dental, ele não vai limpar depois do almoço, ele não vai limpar à noite. Então, não pode fazer esse uso regular de escova na língua. Entendi. E hidratar. E algumas doenças também, como, por exemplo, tem uma doença de Sjögren que afeta as glândulas salivares, que a boca resseca. Para esse paciente, para o paciente que toma uma medicação regular, que diminui a saliva, tem tratamento. Existe tratamento a laser, que é o laser de baixa potência, que o dentista é habilitado e específico para isso. Ele pode fazer esse tratamento do laser, que estimula glândulas salivares. Então, ele vai ter uma produção salivar que vai lubrificar essa cavidade oral e não vai ficar essa sensação de boca seca. Agora, por fim, tem algumas doenças também, aqui, assim, já nessa reta final aqui, a gente está quase terminando, mas eu queria que você falasse sobre as doenças, que existem algumas doenças que a pessoa tem e que isso também pode causar um mau hálito. As 3 principais doenças é o diabetes. O que ele faz? O paciente que tem diabetes, ele tem uma fermentação, uma produção de energia a partir da gordura, não da glicose. Então, ele tem um hálito cetônico, é como se fosse uma cetona. Você vê que o hálito dele é meio álcool. Por quê? Porque ele fica muito tempo fazendo essa produção aí, né? Essa queima de gordura da gordura. E o paciente em jejum intermitente, por muito tempo, também tem esse tipo de hálito. Então, tem que hidratar mais e ter um espaçamento menor de alimentação. O paciente com insuficiência renal, ele tem uma alta taxa de ureia no sangue. Essa taxa de ureia no sangue vai dar um hálito urêmico, que é um cheiro de enxofre, também que é um odor. E o paciente que é hepatopata, que tem problemas hematológicos, fígado. Então, por exemplo, o paciente que tem cirrose tem uma grande predisposição também a apresentar um hálito
de um cheiro de urina. Então, eu creio que não é julgar as pessoas, é primeiro, talvez até orientar aquela pessoa para que ela descubra qual é o motivo e faça esse tratamento. Isso é que é importante, né, doutora? Isso, o dentista é o mais qualificado para identificar a causa e estipular o tratamento e acabar com esse paradigma, né, de mau hálito e de dificuldade de relacionamento. Muito obrigada por essas informações assim, enriquecedoras, né? Para as pessoas pararem de julgar, como eu falei, e ajudar a que todos tenham a boquinha limpinha e cheirosinha, viu, doutora? Obrigada a você. Viu? E a gente vai ficando por aqui nesse programa cheio de conteúdo e informação. E amanhã, 10 para as 12, estamos de volta com muito mais para vocês. Te espero, tá? Tchau, tchau e até lá.